Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus por você estar aqui. Louvado seja Deus porque fizeram este convite a mim e a minha esposa para estarmos aqui também. Louvado seja Deus por aqueles que financiaram a nossa viagem dos Estados Unidos até aqui. Então está sendo, como disse o nosso querido irmão Gilmar, um presente para a igreja. Não está custando nenhum centavo para a igreja, mas nós queremos que os rendimentos sejam em almas para Jesus. Almas para Jesus. Esse é o propósito de toda adoração. Esse é o propósito de toda pregação. Ganhar almas para Jesus. Não ganhar almas para a igreja. Não viemos aqui falar da minha igreja, ou da sua igreja, ou da igreja de ninguém. Estamos aqui para falar da palavra de Deus. A exaltação será ao nome de Jesus. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, continue orando para que Deus cumpra o seu propósito na minha e na sua vida. Porque Deus cruzou os nossos caminhos. Deus nos trouxe aqui. E hoje nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus, principalmente o livro do Apocalipse. Se você tem a sua Bíblia, você vai usar bastante a Bíblia. Se você não tem a sua Bíblia, alguém pode ceder uma Bíblia para você, não é? Pode emprestar uma Bíblia para você, porque nós vamos usar muito a Bíblia. E nós vamos ter que ter um olho na Bíblia, outro olho no pregador. Olho na Bíblia e olho no pregador. Você tem que conferir tudo o que estiver sendo dito. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Nós vamos estudar o livro do Apocalipse nesses 4 dias que estaremos aqui com vocês. Mas antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, queremos orar. Queremos orar mais uma vez. Você pode fechar os seus olhos e vamos conversar com Deus. Pai querido, estamos na Tua presença para dar glória ao Teu nome, para invocar a presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado de uma forma poderosa neste momento. Que o Espírito Santo se aposse da minha mente, da minha boca e da mente dos filhos Teus que aqui estão. Que o Senhor tire glória para o Teu nome neste momento. Queremos orar neste momento pelo menino Vinícius. Ele tem 11 anos, Pai. Aos 3 anos de idade, ele foi vítima de um erro médico. E hoje ele não fala, ele não anda, mas o Senhor não tem prazer no sofrimento dos teus filhos. O Senhor é saúde, o Senhor é um médico, o Senhor é vida, o Senhor é restauração. Por isso eu peço que em nome de Jesus, o Senhor meu Deus coloque a tua mão poderosa sobre o Vinícius, dando saúde, restauração e cura para o Vinícius. E que o Senhor dê graça suficiente para o Maurício e para a Valdirene, para os pais, sabedoria para eles, para que eles exerçam fé também neste poder de Jesus. Muitas vezes ficamos esperando a volta de Jesus para a cura, mas nós podemos receber a cura do Senhor hoje, neste momento, Pai. Invocamos a Tua bênção sobre o Vinícius, sobre a sua família. Invocamos a Tua bênção sobre a pastora Geralda. Invocamos a Tua bênção sobre todos os membros desta igreja e os amigos que nos visitam. Que o Espírito Santo se manifeste aqui entre nós. Que o Senhor tire glória para o Teu nome. Que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Meus queridos, o livro do Apocalipse, a própria palavra em inglês é Revelation. Revelation, traduzindo, é revelação. Então nós poderíamos, em vez de chamar o livro de Apocalipse, nós poderíamos chamar o livro de Revelação, porque é isso que está no capítulo 1, verso 1. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e o verso 1. Começa assim o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 1. E você fique aí, não feche a Bíblia, porque nós vamos ler a partir do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, diz aqui, a qual Deus lhe deu, Deus o Pai lhe deu,
para mostrar aos seus servos, você é o servo de Deus, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para contar para você as coisas que em breve devem acontecer. O Apocalipse não fala do passado, o Apocalipse fala do futuro. Deus quer mostrar para você as coisas que vão acontecer. Então, meu querido irmão, é de João para frente. É do Império Romano. João viveu no tempo do Império Romano. Então é do Império Romano para frente, para os nossos dias, não para trás, não para o passado. Eu vou te mostrar, João, as coisas que devem em breve acontecer. E Deus tem uma bênção especial para aqueles que estudam o Apocalipse. Está no verso 3. Verso 3, leia comigo aí. Bem-aventurado aquele que lê. Lê o quê? O Apocalipse. E o que mais? Os que ouvem as palavras desta profecia do Apocalipse e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A bem-aventurança de Deus está sobre você, a bênção de Deus está sobre você, porque você está estudando o Apocalipse. Glória a Deus por isso. Agora, você pode ver no capítulo 1 agora, o verso 11, capítulo 1 e o verso 11. O que dizia, verso 11, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Então o que Deus revelou para João, Deus pediu para que ele escrevesse num livro e enviasse estas mensagens para as 7 igrejas cristãs da Ásia. Quais são elas? Vamos ler aí. Primeira, Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo, depois Tiatira, depois Sardo, depois Filadélfia e finalmente a igreja de Laodiceia. São 7 igrejas cristãs que existiam na Ásia Menor. A Ásia Menor daquele tempo hoje é Turquia. A minha esposa e eu já estivemos ali na Turquia visitando as 7 igrejas do Apocalipse. Vale a pena. Todas ficam dentro da Turquia. E João recebeu esta visão na ilha de Patmos, que fica na Grécia. É uma ilha da Grécia, a ilha de Patmos. Fomos lá também visitar a ilha de Patmos e conhecer a gruta, a caverna onde João estava quando ele recebeu a revelação do Apocalipse. Queridos, hoje nós vamos estudar com vocês a mensagem de Deus para as 7 igrejas. Como eu disse, as 7 igrejas existiam naquele tempo, mas aquelas igrejas receberam 7 cartas, e estas cartas têm mensagens não somente para aquelas 7 igrejas daquele tempo do primeiro século, mas estas 7 cartas estão aqui no capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse. Estas 7 cartas têm mensagens de Deus para você hoje. Tem mensagens de Deus para cada cristão que viveu desde os dias de João, no primeiro século, até você que está vivendo hoje em 2015. A mensagem de Deus se estende durante todos estes séculos. Eu diria que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 fases, 7 capítulos da história do cristianismo. Eu não quero que você assista a novela, porque a novela não ajuda ninguém a ir para o céu. Mas, queridos, faça de conta que a história do cristianismo foi dividida em 7 capítulos. Deus dividiu a história do cristianismo em 7 capítulos, para que você entenda de onde veio o cristianismo, por onde passou o cristianismo e por que nós estamos onde estamos hoje. Porque Deus quer falar com você hoje. Então você recebeu agora um gráfico. Vocês todos têm esse gráfico. Esse gráfico é um presente para você, para que você guarde. Pode ver que o meu está plastificado. Então eu aconselho você a plastificar o seu, para não molhar, não sujar, não rasgar. Então você vai ter isso aqui para sempre. Você plastifica isso aí, tá bom? Aí estão as 7 igrejas do Apocalipse. A primeira igreja do Apocalipse representa a história do cristianismo inicial. A igreja cristã começou com Jesus Cristo no ano 31. Jesus morreu no ano 31. Jesus ressuscitou no ano 31.
Vocês podem ver aí, a igreja de Éfeso começa então no ano 31 e ela dura até o ano 100. Esta é a primeira igreja. O que aconteceu durante a igreja de Éfeso, do ano 31 até o ano 100? Está escrito aí. Aconteceu a Páscoa, a morte de Cristo. Aconteceu na Páscoa. Cristo morreu no dia da Páscoa, no dia 14 de Nisan do ano 31. O que mais aconteceu no período de Éfeso? A ressurreição de Jesus. Primícias dos mortos é a ressurreição de Jesus, que ressuscitou como primícias dos que morreram. E a ressurreição de Jesus ocorreu no dia 16 de Nisan do ano 31. O que mais aconteceu na festa? Aqui podem ver, acompanhe a leitura, na igreja de Éfeso. A próxima é a festa dos Pentecostes. A festa do Pentecostes ocorreu 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Foi a entronização de Jesus no céu. Jesus, quando subiu ao céu, ele foi entronizado no céu como sacerdote seu, como advogado seu, como defensor seu. Nós temos um irmão no céu, e esse irmão se chama Jesus Cristo. É o nosso irmão mais velho, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Ele é o nosso Salvador. Ele não se envergonha de você. Ele foi entronizado no céu no dia do Pentecostes, 50 dias depois da sua ressurreição. E agora, o que aconteceu mais na igreja de Éfeso? A chuva temporã do Espírito Santo. Estão vendo aí? O último item debaixo da igreja de Éfeso, chuva temporã do Espírito Santo. Quando a igreja estava reunida, os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Queridos, aquele foi o início do derramamento da chuva do Espírito Santo, chamado chuva temporã. Mas a Bíblia fala que existem duas chuvas: a chuva temporã, que era mais fraca, e a chuva serôdia, que é uma chuva forte, que está reservada para os nossos dias, para o tempo do fim, o tempo em que você está vivendo. Agora, o período de Esmirna, veja aí que Éfeso quer dizer desejável, Esmirna quer dizer mirra. Mirra era uma planta que era amassada, era batida, era apertada, para sair um perfume. Mirra era o nome de um perfume, mas vinha de uma planta. Nesse período de Esmirna, a igreja de Deus foi como mirra, foi esmagada por perseguições, foi pisada, pisoteada por perseguições, incessantes perseguições, mas ela exalou o perfume de mirra, exalou o perfume da fidelidade e do amor a Jesus. Esse período de Esmirna durou do ano 100 até o ano 313. Por que durou até 313? Porque em 313 a perseguição acabou. Em 313 aconteceu o Édito de Milão. O Édito de Milão foi um decreto feito pelo imperador, acabando com a perseguição. E então começou a reinar como imperador do Império Romano um homem chamado Constantino. Constantino se proclamou cristão, e agora não existia mais perseguição para a igreja cristã. O período de Esmirna foi só de perseguição, mas agora veio o período de Pérgamo. Pérgamo é a história do cristianismo do ano 313 até o ano 538. Estão vendo aí? Estão me acompanhando? Do ano 313 até o ano 538 é o período de Pérgamo. Pérgamo quer dizer exaltação. Esse é o significado da palavra Pérgamo. Nesse tempo, a igreja cristã foi exaltada. De que forma a igreja cristã foi exaltada no período de Pérgamo? A igreja cristã deixou de ser perseguida e se tornou a menina dos olhos do imperador. O imperador se proclamou cristão. Não foi uma conversão verdadeira, a conversão de Constantino, mas a perseguição acabou. E foi nesse tempo em que Constantino pegou as catedrais do paganismo e transformou em catedrais cristãs. Até o período de Pérgamo, a igreja cristã não tinha igreja, não tinha prédio, se reuniam de casa em casa. Mas no período de Pérgamo, eles passaram a ter prédios, igrejas bonitas. E foi aí que o paganismo começou a entrar para dentro da igreja cristã, no período de Pérgamo, quando a igreja saiu das catacumbas, as igrejas saíram da perseguição, as igrejas cristãs saíram das cavernas
e passaram a se reunir em catedrais. Agora todo mundo queria ser cristão porque o imperador Constantino era cristão. Se tornou a igreja do Estado, a igreja do império. Queridos, quando a igreja e o Estado se unem, o resultado não é bom. Foi nesse período de Constantino que aconteceram as piores coisas para o cristianismo. Vejam aí o que existe. Debaixo da palavra Pérgamo, existe o quê? O paganismo sendo introduzido. Qual foi o primeiro paganismo que Constantino o Grande introduziu? Alguém já leu aí? Qual foi a primeira idolatria que ele introduziu? Dia do sol. Até então, até o período de Pérgamo, todos os cristãos guardavam o sábado, o santo dia do Senhor, o sétimo dia da semana. Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, não precisa abrir já, mas se você abre a Bíblia na primeira página da Bíblia, Deus sabia que o ser humano não ia gostar de ler. Deus já sabia que o ser humano não ia gostar de ler. As pessoas começam a ler, mas não terminam o livro. Quantos começam a ler a Bíblia e param? Começam fazendo o ano bíblico, mas nunca chegam no final. Mas Deus sabia que pelo menos a primeira página eles iriam ler. Então, o que Deus queria que o mundo conhecesse, Deus já colocou na primeira página. Se você não ler o resto, mas leu a primeira página, ali você já descobre que Deus é o Criador dos céus e da terra. Você não veio de um jardim zoológico, meu irmão. O seu ancestral não é um macaco. O seu ancestral é um Adão e Eva que saíram das mãos do Criador. Nossa origem não é jardim zoológico. Nossa origem é o jardim do Éden. Nós viemos do jardim do Éden, feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. E ali na primeira página da Bíblia, capítulo 1 e o capítulo 2, Deus diz então: o sétimo dia eu santifico, eu descanso e eu abençoo. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Deus fez essas três coisas no sétimo dia: abençoou, santificou e descansou. Gênesis 2, verso 1 a 3. Mas no período de Pérgamo, o sábado foi colocado de lado, e Constantino, que adorava o sol, que veio do paganismo, ele introduziu na igreja cristã o dia que ele guardava no paganismo, dia de adoração ao sol. Por isso, em inglês, domingo não se chama domingo, em inglês se chama Sunday. Sun, sol, day, dia do sol. É o dia de adoração ao sol. Era o principal deus do paganismo. As religiões pagãs adoram sempre se ajoelhando em direção ao nascente do sol. Assim fazem as religiões pagãs. Deus exige que o seu povo dê costas para o sol. No santuário da terra, quando no templo de Salomão, no templo de Jerusalém, todos os que entravam para adorar a Deus davam costas para o sol, porque o templo era construído no sentido leste-oeste. Quem entrava no templo dava costas para o sol, dava costas para a idolatria, costas para a adoração ao sol. Mas hoje o povo está ajoelhado em direção ao sol, adorando o sol, o dia do sol, que é o primeiro dia da semana. Mas de onde veio isso? Não veio da Bíblia, veio de Constantino, pagão. Veio de Constantino, imperador de Roma. Quando? No dia 7 de março de 321. Estão vendo aí? A primeira lei dominical, impondo o domingo como dia de guarda, surgiu no dia 7 de março de 321. No ano 325, Constantino estabeleceu a adoração à lua. Hoje as pessoas adoram o sol e adoram a lua. Mas pastor, como é que as pessoas adoram a lua? Vocês já ouviram falar da Páscoa e da Semana Santa? Já ouviram falar da Páscoa e da Semana Santa? Pois bem, lembrem-se que a Páscoa e a Semana Santa, comemoradas hoje, não tem nada a ver com a Páscoa da Bíblia. Essa data em que o mundo todo comemora a Páscoa hoje é uma festa de celebração a Deus a lua.
A deusa lua, lá em Babilônia, se chamava Ishtar. Está aí, Ishtar. E foi introduzida no ano 325 pelo mesmo imperador romano, Constantino, como sendo a festa da Páscoa cristã. Vocês estão percebendo o que aconteceu no período de Pérgamo? Que a igreja cristã foi paganizada, o paganismo entrou para dentro do cristianismo. E o que mais aconteceu? Vocês querem ouvir? Eu não vim aqui para passar a mão, eu não vim aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, eu não vim aqui para agradar pessoas, eu vim aqui para pregar a verdade. E essa verdade vai doer. Agora leia um pouquinho para baixo, debaixo de Pérgamo. Depois da festa de Ishtar, a deusa da lua, que aconteceu no ano 325, vem então no ano 330 até o ano 335, o imperador romano Constantino criou a festa pagã do Natal. Uau! Queridos, a Bíblia não diz o dia que Jesus nasceu, mas não era inverno. Não era inverno. Mas então quem nasceu dia 25 de dezembro? Tamuz, o filho do sol. Tinha o Deus Sol, a deusa Lua e o filho do Deus Sol, que era Tamuz. Você pode ler sobre Tamuz em Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8 fala que o povo de Deus, apostatado, estava adorando Tamuz. Queridos, hoje o mundo todo comemora o Natal pensando que é o nascimento de Jesus. Mas é o aniversário de um Messias pagão chamado Tamuz. Queridos, vamos ver agora a festa, a igreja de Tiatira. Pérgamo durou do ano 313 a 538. Foi neste período de Pérgamo que o bispo de Roma se tornou importante. O bispo de Roma, até começar o período de Pérgamo, era um bispo cristão igual a todos os outros bispos cristãos. Mas no período de Pérgamo, o bispo de Roma se tornou muito mais importante que todos os outros bispos. Por quê? O imperador Constantino saiu de Roma e foi para Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, lá na Turquia. Transferiu a capital do seu império para Istambul. E agora na cidade de Roma ficou como maior autoridade o bispo de Roma. E agora ele começou a mandar nos bispos do interior. Os bispos da capital Roma, o bispo ali mandava nos bispos do interior. E ali começou a perseguição aos que desobedeciam ao bispo de Roma. Foi então no período de Pérgamo que a igreja católica, que era uma igreja cristã, foi no período de Pérgamo que a igreja católica se tornou a igreja católica romana. Até o período de Pérgamo era a igreja católica cristã, igreja de Deus. Mas então o bispo de Roma se tornou o cabeça e começou a perseguir os que discordavam dele, e passaram a guardar o primeiro dia da semana, dia do sol, e então se tornou católica romana. Essa é a origem da palavra católica romana. Agora, queridos, no período de Tiatira, podem ver aí, do ano 538 até 1517. Esse período de Tiatira foi um período de supremacia papal. A maior autoridade do mundo agora era o bispo de Roma. 1260 anos de supremacia papal. Nesse período de Tiatira surgiram os reformadores. Vocês já viram falar da reforma protestante? A reforma protestante não começou com Martinho Lutero. Ela alcançou seu clímax com Martinho Lutero, mas ela começou bem antes de Martinho Lutero. A reforma protestante começou com os valdenses no 11º século. Pedro Valdo viveu em torno de 1100. Esse foi o período que Pedro Valdo viveu, de onde vieram os valdenses. O que mais? No período de Tiatira surgiram também Wycliffe, John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês. Queridos, no período de Tiatira houve muita perseguição, e houve também, neste período, o período de sacrifício, cristãos sendo feitos mártires, no período de Tiatira.
Agora, o período de Sardes. O período de Sardes é o período da Reforma Protestante, que começou com 1517. O que aconteceu em 1517? No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. 95 teses que falam contra os erros da igreja dele. Ele era um padre. E ele mostrou que eles não estavam seguindo a palavra de Deus e mostrou em 95 teses. Isso ficou famoso. Foi no dia 31 de outubro de 1517. Portanto, começa nesta data o período de Sardes, que é a quinta fase do cristianismo. A fase de Martinho Lutero vivo, a fase também que surgiram os jesuítas. Vocês estão vendo aí, debaixo da palavra Sardes, tem ali 95 teses de Lutero, e em seguida, no dia 22 de setembro de 1540, nasceu o quê? A Ordem dos Jesuítas, em 1540. Os jesuítas surgiram para acabar com os protestantes. Para que surgiram os jesuítas? Para acabar com a reforma protestante. Lembrem-se, queridos, os jesuítas não estão aí para promover o protestantismo, promover as igrejas evangélicas. Não, os jesuítas querem que desapareçam os protestantes evangélicos. Só que hoje eles fizeram uma estratégia diferente. Nós não vamos destruir os protestantes e nem os evangélicos. Nós vamos somente nos unir. Nos unir. E hoje pastores protestantes e evangélicos todos estão indo para a cidade de Roma. Atualmente, os maiores e mais famosos pastores evangélicos e protestantes dos Estados Unidos e do mundo vão para Roma, porque eles estão todos unidos numa só religião. Queridos, a igreja de Sardes, que nasceu para ser um cântico de alegria, hoje ela se tornou, através do ecumenismo, uma só religião. O Papa Francisco está trabalhando para unir todas as religiões e todas as igrejas, e já conseguiu unir judaísmo com islamismo, com cristianismo, e unir igrejas protestantes com a igreja católica. Hoje todos têm uma só religião, cada um tem a placa da sua igreja, mantém a placa da sua igreja, mas todos estão submissos ao bispo de Roma, Papa Francisco. É assim que está o mundo hoje. Ele é um bom homem, é um homem carismático, é um homem sorridente, é um homem que ama o próximo. Mas, queridos, a posição que ele ocupa é uma posição de líder religioso mundial que adora o sol, que adora o dia do sol, e estabelece o primeiro dia da semana como dia da família, para que todos santifiquem. A encíclica papal Laudato Si estabelece, tem 6 capítulos, esta encíclica. O último capítulo, capítulo número 6, é uma exaltação do primeiro dia da semana como dia sagrado, contrário ao que a Bíblia ensina, que mostra que é o 7º dia da semana, o dia sagrado. O ponto é, vamos obedecer a quem? A Bíblia ou aos homens? A palavra de Deus ou a tradição romana? Agora, siga em frente, queridos, na igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é o período mais lindo da igreja cristã. Esse período de Filadélfia começou em 1798 e foi até 1844. Das 7 cartas que Jesus escreveu, e que você pode ler em casa, as 7 cartas, você vai ler em casa o capítulo 2 e o capítulo 3. Nós não estamos aqui lendo carta por carta, mas você pode ler. Mas das 7 cartas, a mais bonita é a de Filadélfia, porque as outras 6 cartas têm repreensões, correções. Mas na carta que Deus escreveu para Filadélfia, não tem nenhuma repreensão, só elogio. Por que Jesus só elogiou a igreja no período de Filadélfia? Porque Filadélfia quer dizer amor fraternal. E esse período durou de 1798 a 1844. O que aconteceu em 1798? O Papa Pio VI foi preso.
no dia 10 de fevereiro, está aí, ó. Dia 10 de fevereiro de 1798, prisão do Papa Pio VI. Acabou a supremacia papal de 1260 anos. Agora, com a prisão do Papa Pio VI, a Bíblia se libertou da cadeia. A Bíblia estava na lista dos livros proibidos de serem lidos. Antes da prisão do Papa Pio VI, ninguém podia ser encontrado com a Bíblia na mão, que seria tido como herege e seria perseguido e morto. Quem carregasse uma Bíblia seria perseguido. Queridos, mas com a prisão do Papa Pio VI em 1798, a Bíblia saiu da prisão, saiu das correntes, das cadeias, se libertou. E em 1804, vejam, 1798 para 1804, são quantos anos? Quem é bom de matemática? 1798 até 1804 são quantos anos? 6 anos, né? 6 anos. 1798, 99, 1800. 1804, então 6 anos. 6 anos depois da prisão do Papa Pio VI, surgiu a primeira sociedade bíblica do mundo. Por quê? Por que a primeira sociedade bíblica, imprimindo Bíblia, espalhando Bíblia no mundo todo, por que surgiu 6 anos depois da prisão do Papa Pio VI? Porque a Bíblia deixou de ser um livro proibido. E agora começaram a imprimir Bíblias em todas as línguas, em todos os dialetos, e espalhar Bíblias no mundo todo. Hoje todo mundo tem Bíblia. Você pode adquirir Bíblia quantas você quiser, se tornou um livro barato para se adquirir, para ler. Por isso, queridos, a igreja de Filadélfia é o período e é o capítulo mais bonito da história do cristianismo, porque é um período de exaltação do quê? Da Bíblia. 1804, a primeira sociedade bíblica em Londres. 1816, a segunda sociedade bíblica nos Estados Unidos. Queridos, hoje existem Bíblias espalhadas e traduzidas no mundo todo, em todos os dialetos e línguas. Esse período de Filadélfia foi o período também dos grandes missionários do mundo. Foi no período de Filadélfia que surgiram os grandes missionários do mundo. Charles Spurgeon. Quem mais? Robert Morrison, Manuel Lacunza, Adoniran Judson, Robert Moffat, José Wolff, Eduardo Irving, Guilherme Miller, Davi Livingstone, Hudson Taylor. Os grandes missionários do mundo que viajaram para a África, que viajaram para a China, que viajaram para a Índia, levando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aconteceu no período de Filadélfia. Por isso, Deus só tem elogios para a igreja de Filadélfia, porque ela só fez o que é bom, exaltando a Bíblia, espalhando a Bíblia e levando missionários para o mundo todo. Agora começa o último período da igreja de Deus na terra. Como se chama? Laodiceia. O que quer dizer Laodiceia? Povo do juízo. Povo do juízo. Queridos, por que a última igreja chama-se povo do juízo? Porque é a última fase, o último capítulo da história do cristianismo, quando a geração que vive nesse período entraria no juízo. O juízo para separar bodes e ovelhas, o juízo para separar bons e maus, o juízo para separar salvos e perdidos, ocorre antes da segunda vinda de Jesus. Quando Jesus Cristo voltar em poder e glória, Ele não vem assim na incerteza, quem é que está salvo, quem está perdido. Ele não vem sem saber quem está salvo, quem está perdido. Quando Ele voltar em poder e glória e majestade, Ele já vem sabendo quem está salvo e quem está perdido. Por quê? Porque o juízo acontece antes da segunda vinda de Jesus. Nós estamos vivendo no último capítulo da história do cristianismo. Nós pertencemos à última geração de cristãos na terra. Você, meu querido irmão, é a última geração de cristãos na terra. Por isso você vive no período de Laodiceia, povo do juízo. Mas a carta que Deus escreveu para o povo que vive no tempo de Laodiceia não é uma carta bonita, não. Lembrem-se que a carta de Filadélfia é bonita, não tem nenhuma repreensão.
Mas a carta que Deus escreveu para os cristãos que somos hoje, vejam, essa eu quero ler com vocês. Essa eu quero ler, porque a última carta tem uma mensagem específica para você e para mim. Vejam aí, o capítulo 3 de Apocalipse e os versos 14 em diante. Capítulo 3, versos 14 em diante de Apocalipse. Vamos ler. Posso começar a leitura? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É Jesus Cristo quem está falando. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. E o que é que Jesus diz? Verso 15: eu sei as suas obras. Deus conhece você, meu irmão. Deus conhece o seu nome, seu endereço, sua casa. Deus sabe se você tem comida em casa ou não. Deus sabe se você tem dinheiro para pagar o aluguel ou não. Deus sabe das suas necessidades. Deus é um Deus vivo, presente, perto de você. Você tem que ter esta convicção de que Deus está perto de você. E meu querido irmão, Jesus diz: eu sei as tuas obras. Mas agora vem algo que não é bonito. O que é que Jesus fala? Que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio e quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Mensagem dura, dura de um Deus que ama você. Mensagem dura de um pai que quer repreender os seus filhos para que se salvem. Não adianta passar a mão na cabeça. Deus quer nos salvar. Deus nos ama, então Ele nos disciplina, Ele chama a nossa atenção, Ele nos corrige. Você não é um bastardo, você não é um órfão nesta vida. Você tem um pai que se chama Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Você tem um irmão chamado Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo que o guia, que o dirige, que transforma a sua vida. Deus ama você e a mim. Por isso a mensagem que temos aqui é uma mensagem de repreensão. Vejam agora o verso 18: aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a nudez da tua vergonha, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. O ouro provado no fogo é o amor verdadeiro, o amor de caridade, o amor de dar a vida pelos outros. É isso que falta. Esse é o ouro provado no fogo. E o que mais Deus promete? Vestidos brancos para que te vistas. É a justiça de nosso Senhor Jesus. Só Jesus é justo. Todos nós somos injustos. Só Jesus é justo. Só Jesus é perfeito. Só Jesus é santo. É o santo de Israel. E Ele quer dar para você as vestimentas de justiça dele. Ele quer dar para você a santidade dele. Meu querido irmão, Jesus dá para você gratuitamente. Salvação é de graça. Você não compra a salvação com o dízimo. Temos que devolver o dízimo, é óbvio. O dízimo é de Deus. Mas você não compra a salvação com o dízimo, nem com as ofertas. Você não compra a salvação com penitências. Você não compra. A salvação é de graça. O sangue de Jesus foi derramado na cruz. A sua e a minha salvação, ela foi paga. Ela foi paga pelo sangue do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por isso Ele está oferecendo para você vestidos brancos, que representam a justiça dos santos. E finalmente Jesus oferece para você o colírio do Espírito Santo. O colírio para ungir os nossos olhos, para que enxerguemos o erro e a verdade. O colírio do Espírito Santo para ungir os nossos olhos, para discernirmos a verdade e a mentira, porque a verdade e a mentira andam bem pertinho uma da outra. Sábado e domingo não estão longe um do outro, não, irmãos. Sábado e domingo estão encostadinhos um no outro. Existem 3 dias sagrados no mundo. Sexta-feira, que é o dia sagrado dos muçulmanos. Sábado, que é o dia sagrado de Deus. E domingo, que é o dia sagrado romano. Os 3 dias sagrados estão encostados. Por que o dia sagrado não é segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta? Por que tinha que ser sexta, sábado e domingo? Por quê? A mentira está encostada na verdade.
Presta atenção nisso. A mentira não está longe da verdade. Por isso Satanás colocou o primeiro dia da semana como dia sagrado, encostado no sétimo dia. E colocou a sexta-feira como dia sagrado, encostado no sétimo dia. Mas a verdade da Bíblia diz que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não o sexto, não o primeiro dia. Estão entendendo, meu querido irmão? Por que é que eu vim aqui? Eu não vim aqui para falar de igreja, eu vim aqui para falar da palavra de Deus, do dia do Senhor, o santo dia do Senhor. Deus criou o mundo em 7 dias, mas no sétimo dia, o que Ele fez no sétimo dia? O descanso. Deus fez o sétimo dia como dia de descanso. E Ele está dizendo que você tem que ter o colírio do Espírito Santo nos olhos para enxergar e saber o que é mentira e o que é verdade. Quem não tem o colírio do Espírito Santo engole a mentira pensando que é verdade. Vem o anzol e por cima do anzol a isca. E as pessoas olhando para a isca engolem o anzol. A mentira, ela se mistura com a verdade, mas o Espírito Santo, o colírio do Espírito Santo permite você ver, discernir, distinguir o que é mentira e o que é verdade, o que é palavra de Deus e o que é tradição dos homens, qual é o dia de Deus e qual é o dia dos homens. E o Espírito Santo ajuda você a fazer decisões, decisão séria. E agora terminamos aqui lendo o verso 19. Por que Deus repreende você? Verso 19. Eu repreendo e castigo. A quantos? A todos quantos amo. Repreensão é sinônimo de amor de Deus por você. Amor de Deus por você. Mas Deus não quer que você desanime. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está batendo a porta do seu coração, meu irmão. Se Jesus está batendo a porta do seu coração, é porque Ele está do lado de fora. Se Ele está do lado de fora, Ele tem que entrar. Mas se Ele quer entrar, a porta tem que ser aberta pelo lado de dentro. A porta do seu coração não tem trinco pelo lado de fora. Não dá para Jesus abrir a porta do coração. Você tem que abrir a porta do coração e deixar que Jesus entre. Jesus viva com você. Ele vai cear com você. Veja aí, eis que eu estou à porta e bato. Verso 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Ele vai entrar na sua vida, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai trazer paz para a sua mente, Ele vai trazer descanso para o seu lar, Ele vai trazer harmonia entre o casal, vai deixar de existir briga entre marido e esposa, entre pais e filhos. Ele vai trazer paz, amor, Ele vai suprir suas necessidades. Eu entro para morar com você, eu vou comer com você, Jesus está dizendo. Ele diz assim: eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Ele come com você. E o finalzinho do verso 20 diz: e ele comigo. Primeiro Jesus entra e come com você, mas quando ele voltar, ele leva você para o céu, e aí você vai comer com ele. São duas coisas diferentes. Primeiro Jesus entra na sua vida e come com você. Você oferece para ele a comida, mas quando ele levar você para o céu, Ele vai servir você, você vai comer com Ele na casa do nosso Pai. E o verso 21, irmãos, agora o verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Deus quer que você se assente no trono com Ele. Ao vitorioso. Vitorioso, como é que um cristão é vitorioso? Vencendo o pecado, deixando de viver no pecado, passando a viver na obediência. A palavra obediência tem que existir na sua vida, entrar no nosso vocabulário, porque não existe mais a palavra obediência no vocabulário do mundo. Ninguém quer obedecer nada. Todo mundo quer a salvação, mas ninguém quer obedecer a Deus. Jesus Cristo, Jesus nos salva, e depois que Jesus nos salva, Ele nos dá
poder para obedecer. A obediência aparece na sua vida depois da salvação, não antes da salvação. Você não obedece para ser salvo, você obedece porque você foi salvo por Jesus. Primeiro Jesus salva, purifica do pecado, e então Ele capacita pelo Espírito Santo em você, dando poder para você obedecer. Obedecer quem? Os mandamentos de Deus, e não os mandamentos dos homens. Então o Espírito Santo introduz na sua vida a palavra obediência. Um filho obediente ao Pai, um filho obediente a Jesus. E quando Jesus voltar, você vai poder subir ao céu com Ele e se assentar no trono com Ele. E eu termino lendo o que está no verso 22, capítulo 3 de Apocalipse, verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos, você tem 2 ouvidos. Ouça o que o Espírito Santo está falando para você. Nós estamos vivendo não no período de Éfeso, nem de Esmirna, nem de Pérgamo, nem de Tiatira, nem de Sardes, nem de Filadélfia. Hoje você está vivendo o último capítulo da história do cristianismo. Você está vivendo no tempo do juízo, Laodiceia, povo do juízo. Você vai ver Jesus voltando em glória e majestade. E eu quero que você, meu querido irmão, naquele dia, não fuja apavorado, mas levante a mão para o céu com alegria, com um sorriso no rosto e diga: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos e nos jubilaremos. Ora vem, Senhor Jesus. Que Jesus venha na sua vida, meu irmão. Que você se prepare e prepare a sua família para o encontro com Jesus. Amém? Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Amanhã, meus queridos, amanhã nós vamos continuar do capítulo 4 para frente. Você traga esta folha que eu dei para hoje, o gráfico de hoje. Vocês estão vendo aí? No gráfico de hoje, o próximo item é a sala do juízo. Depois o livro do juízo. Então você traga esta folha e eu vou dar outro gráfico para vocês amanhã. Sobre os 7 selos, nós vamos estudar amanhã. Não perca. Se você tem um amigo que estuda, que gosta da Bíblia, se você tem um amigo que ama as profecias, traga, porque aqui nós estamos estudando a profecia do Apocalipse. Que a paz de Jesus fique com todos. Nós temos livros lá atrás. Nós temos 3 livros escritos sobre o Apocalipse. Nós temos 2 livros escritos sobre as profecias de Daniel. São 5 livros. Nós temos um outro livro que é o 7º milênio. E temos um outro livro que é Vícios Secretos. Tudo isso está lá atrás. Quem desejar pode adquirir. Mas, adquira ou não, a mensagem você está recebendo de graça. De graça recebeste, de graça dai. Que a paz de Jesus fique com vocês. Eu quero orar nesse momento. Quero fazer uma oração, convidar você para que fique em pé nesse momento. E vamos orar ao nosso Pai, ao nosso querido Jesus, ao nosso querido Espírito Santo. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos falou através da Tua palavra. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos falou através da revelação de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque estamos vivendo a última fase, o último capítulo da história do cristianismo. Nós somos a geração que vamos assistir à volta de Jesus. Obrigado por vivermos neste tempo tão precioso. Mas, querido Pai, o Senhor nos deu uma repreensão dizendo: não porque não és frio e nem quente, porque tu és morno. Que o Senhor nos livre da mornidão, Pai. Que o Senhor nos liberte da mornidão que é compromisso com o mundo. Que o Senhor nos liberte desse namoro com o mundo, com as coisas do mundo. Que o compromisso de cada irmão e cada irmã aqui seja com Jesus e só Jesus. Vem, Santo Espírito, habitar em nós. Habita em nosso coração, habita no nosso corpo, como templo do Espírito Santo. E agora despede-nos com a Tua bênção, a Tua paz, trazendo-nos novamente amanhã para continuarmos o estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.